Bem, pessoal, nós temos aqui uma questão não tão complicada que diz assim: os cursos de Márcia, Berenice e Priscila são, não necessariamente nesta ordem, Medicina, Biologia e Psicologia. Uma delas realizou seu curso em Belo Horizonte, a outra em Florianópolis e a outra em São Paulo. Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte. Priscila cursou Psicologia. Berenice não realizou seu curso em São Paulo e nem fez medicina. Assim, cursos e respectivos locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são pela ordem. Então, vamos ver aqui as pessoas envolvidas. Nós temos a Márcia, a Berenice e a Priscila. Temos também os cursos de Medicina, Biologia e Psicologia e também os locais, as cidades Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo. Então, nós vamos montar aqui, ó. Márcia estudou em Belo Horizonte, a primeira dica que nós estudamos. Priscila estudou Psicologia. E Berenice nem estudou em São Paulo e nem fez medicina. Isso aqui são as informações que nós temos do problema. Então, nós vamos fazer aqui duas tabelas, né? Primeira, nós vamos pegar a pessoa versus a cidade. E aí nós temos Márcia, Berenice e Priscila. Cidade de Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo. E o segundo, nós vamos pegar pessoa por curso. Então, Márcia, Berenice e Priscila, Medicina, Biologia e Psicologia. Agora, baseado nas três informações que ele nos deu, as três verdades, nós vamos então tentar encontrar as demais. Ora, Márcia estudou em Belo Horizonte. Então, está aqui, ó. Se Márcia estudou em Belo Horizonte, então isso aqui é verdadeiro. Se Márcia estudou em Belo Horizonte, então ela não estudou em Florianópolis e não estudou em São Paulo. Se foi Márcia que estudou em Belo Horizonte, não foi Berenice e nem foi Priscila. Tá? Então, nós marcamos o verdadeiro e aí vamos marcando os falsos. Priscila estudou Psicologia. Então, está aqui a Priscila e está aqui o curso de Psicologia. Então, Priscila estudou Psicologia. Se Priscila estudou Psicologia, ela não estudou Biologia e nem estudou Medicina. Se foi Priscila que estudou Psicologia, não foi Berenice e nem foi Márcia. Pela terceira dica, nós dizemos o seguinte, que Berenice nem estudou em São Paulo. Então, Berenice não estudou em São Paulo. Onde é que está? Aqui, ó. Berenice não estudou em São Paulo. Está aqui. E nem fez medicina. Então, Berenice não fez medicina. Está aqui. E pronto. Isso foi suficiente para nós resolvermos todas as questões. Então, nós temos aqui o seguinte. Se Berenice não estudou em Florianópolis e nem estudou em São Paulo, é porque ela estudou... Aliás, se Berenice não estudou em Belo Horizonte e nem estudou em São Paulo, é porque ela estudou em Florianópolis. Se ela estudou em Florianópolis, então ela não foi... se foi Berenice que estudou em Florianópolis, então não foi Priscila. Se Priscila não estudou em Belo Horizonte e nem estudou em Florianópolis, estudou onde? Estudou em São Paulo. Então, aqui fechou o ciclo. O que nós descobrimos aqui? Que Márcia estudou em Belo Horizonte, que Berenice estudou em Florianópolis e que Priscila estudou em São Paulo. Ok? Então, aqui nós sabemos o seguinte, ó, que Berenice não estudou Medicina e nem estudou Psicologia. Logo, Berenice estudou o quê? Estudou Biologia. Se Berenice estudou Biologia, então não foi Márcia que estudou Biologia. Se Priscila, quem estudou Medicina não foi Priscila e nem foi Berenice, foi quem? Foi Márcia. Pronto, gente. Aqui nós já deduzimos tudo, ó. Márcia estudou em Belo Horizonte e estudou Medicina. Berenice estudou em Florianópolis e estudou Biologia. E Priscila estudou em São Paulo e estudou Psicologia. Essa foi a conclusão que nós chegamos, ó. Tá? Márcia estudou Medicina em Belo Horizonte. Tá aqui, ó. Márcia estudou Medicina em Belo Horizonte. Berenice estudou Biologia em Florianópolis. E Priscila estudou Psicologia em São Paulo. Então, agora a resposta do nosso exercício ficou fácil. Márcia, Medicina, ele quer Márcia, né? Márcia. Márcia estudou Medicina em Belo Horizonte. Está aqui. Berenice estudou Biologia em Florianópolis. Não, está errado aqui, ó. Está errado. Então, está aqui, ó. Biologia. Então, está aqui, ó. Medicina em Belo Horizonte. Foi Márcia. Berenice, Biologia em Florianópolis. Está aqui. E a Priscila, Psicologia em São Paulo. Resposta, portanto, a letra C. Ok? Então, mais uma questão resolvida. Então, até a próxima.